Olá, boa noite. Acredito que estejamos online. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem está em Moçambique, né? A quem estiver no Brasil, é uma boa tarde, né? A gente tem aí 5 horas de fuso horário. Enfim, acho que a ideia é um pouco nós darmos continuidade à nossa programação do mês de junho, é uma programação especialmente organizada em torno das comemorações da festa junina, que envolve a festa de São João, mas a festa também de tantos outros santos, ali que permeiam um pouco, povoam um pouco a nossa cultura, o nosso imaginário brasileiro. Então, a gente, enfim, para continuar aqui, a gente hoje vai fazer um bate-papo, acho que bastante informal, em torno de um espetáculo musical chamado Cordel Viajante. E aí eu poderia fazer uma apresentação sobre o espetáculo, mas eu acho que ninguém melhor do que as pessoas que ajudaram a construir o espetáculo para, enfim, descrever, e aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho também sobre o processo criativo, enfim, as narrativas que estão na história do espetáculo, as personagens. Então eu queria primeiro apresentar, e eu vou fazer uma apresentação bastante protocolar, breve, porém, mas protocolar, dos nossos convidados de hoje. O Marco Aurélio nasceu em 1974, ou seja, é um pouco mais velho do que eu, já que abrimos a idade aqui, né? Nasceu em 74, em Ponta da Serra, que na época era município de Riacho de Santana, no sertão baiano. Marco Aurélio é poeta popular, professor, folclorista e editor. Muito cedo tomou contato com a literatura de cordel, tendo escrito suas primeiras histórias aos 6 anos de idade. Marco Aurélio é hoje uma das principais referências de nossa literatura popular. Está radicado em São Paulo desde 97 e é um dos fundadores da Caravana do Cordel, que é um movimento bastante ativo na cena paulista. Formado em letras pela UNEB, viaja ao país proferindo palestras e ministrando oficinas sobre o cordel e temas relativos à cultura popular brasileira. Em folhetos, entre outros, escreveu A História de Belis Fronte, O Filho do Pescador, O Herói da Montanha Negra, Presepadas de Chicó e Astúcias de João Grilo e As Três Folhas da Serpente. A nossa convidada, Julia King, cresceu na Bahia e sua infância foi permeada pelas referências musicais locais, do axé, do samba, de roda e do forró. Desde pequena, fazia backing vocal infantil para os discos dos amigos músicos da família, como o compositor baiano Jerônimo e da banda Bendegó. Aos 9 anos, gravava a trilha de peça infantil A Viagem de Barquinho, da escritora Silvia Ortoff. Júlia passou 6 anos na França e, depois de um intervalo longe, já formada em Direito, voltou a se aproximar da música. Criou em 2015 a banda Quartier Latin, que interpretava músicas francesas de todas as épocas, aí faz sentido o nome francês, ressignificando clássicos com ritmos latinos e criando versões de músicas brasileiras em francês. As versões de clássicos e hits franceses transformados em ritmos brasileiros de carnaval ganhou muitos seguidores, assim como os clássicos do axé cantados em francês ganharam nova forma. E aí a Júlia vai ter que nos explicar como que é essa Lost in Translation, né? Essa mistura aí do francês com os ritmos brasileiros e histórias, enfim, poesia brasileira sendo cantada em francês. Eu acho que forró em francês, eu imagino que seja uma coisa para poucos. A Júlia integra também desde 2006 o coletivo de Forró Cruzeiro, que atuava em festas comunitárias e que mais recentemente ramificou para o Forró do Candeeiro, que vem desenvolvendo projetos que mesclam linguagens artísticas diversas.
Ok, bastante protocolar a apresentação, faz uma leitura curricular, mas eu queria, enfim, ouvir de vocês um pouquinho, talvez brevemente, uma autoapresentação. E aí eu acho que talvez valha a pena falar um pouquinho sobre projetos atuais também nesse contexto, para onde vocês caminham, para onde que a arte de cada um de vocês caminha. Que tal se a gente começasse dessa forma? Por mim, tudo bem. Marco Aurélio, sua vez, começa com você. Tá no mudo. Tá no mudo, tá no Ah, mudo. Pronto. como só ia acontecer, né, com a gente manuseando, né, manipulando essa tecnologia. Boa tarde, boa noite e viva São João, né? Para começar, viva São João, que ele derrame, né, suas bênçãos, que sua fogueira purifique-nos de todo esse mal que nos assola. Eu, como foi dito pelo Gustavo, eu nasci na Ponta da Serra, no sertão da Bahia, numa casa de adobe que ficava em frente a uma igreja. A igreja ficava em frente à casa, que foi construída por meu bisavô, o Major Ramiro, uma pessoa que eu não conheci, porque morreu 8 anos antes de eu nascer, mas que estava no imaginário de muita gente, né? Como benzedor, como rezador, como alguém em torno do qual convergiu um monte de lendas inclusive de um enfrentamento com o diabo, né? Corpo a corpo, ele saindo vencedor dessa refega. Eu até transformei esse episódio narrado por minha avó Luzia em cordel. E nascendo numa casa de roça, né, convivendo com essa tradição, as fogueiras de São João estavam muito presentes na vida da gente. E quem nasceu no sertão naquele tempo, no distante ano de 1974, distante, mas não o suficiente ainda para a gente tomar a vacina, estou quase chegando lá. Entre São João e São Pedro, se Deus quiser. As casas ficavam um pouco distantes, mas a gente olhava e via, né, aquele pontinho, aquela centelha, e sabia que ali tinha um fogo aceso também, esse fogo da purificação, que no caso nosso, né, a gente que está na América do Sul, é o solstício de inverno, né? Isso é um tanto quanto estranho, porque este dia, que está muito perto do solstício, que é o dia 21, celebra justamente o nascimento, a volta da vegetação, da fertilidade da vida, na época em que as ervas, principalmente na Europa, mas não somente lá, né? Porque é uma tradição que tem raízes também na África, nos cultos de Osíris, na Ásia, no culto de Átis, Adonis, Tamuz, esse Deus que morre e ressuscita, ou seja, o próprio Deus da vegetação, né? O espírito da vegetação, e que de alguma forma acabou sendo associado a São João, que o perfil bíblico dele não tem muito a ver com essas divindades dionisíacas, né? Mas, no nosso caso, por se tratar do inverno e por ser no Nordeste também, Nordeste do Brasil é uma região em que as chuvas se dão justamente a maior carga pluviométrica, vamos dizer assim, mês de março, abril, mais ou menos, que é a época realmente em que muita gente planta. Por exemplo, tem uma crença, né, que o milho deve ser plantado no dia de São José, que é 19 de março, e colhido no dia de São João. Aí nós entendemos, né, aquela música cantada pelo Luiz Gonzaga, né? São João do Carneirinho, você que é bonzinho, diga lá para São José, fala para o meu milho dar 20 espigas em cada pé. Aí está completo, né? Todo o rito de fertilidade, tanto do plantio quanto da colheita. E eu convivi com isso de uma forma muito rica, muito bonita, vendo os compadres de fogueira, vendo
as voltas dadas em torno da fogueira, vendo o pessoal caminhar na brasa, né, aquela prova de fogo também, que é de uma antiguidade assim, que assusta, mas ao mesmo tempo seguiu viva no sertão, nos festejos de São João e também nos festejos de Cosme e Damião, né? São santos católicos, mas que têm uma ascendência mitológica também, o gêmeo, né? Ou os gêmeos, né? Personagens que a gente vai encontrar nas mitologias de todo mundo. E isso, para mim, hoje é que a gente faz essa associação, mas na infância é só o encanto mesmo de pegar a batata doce no meio das cinzas, de sentir, né, numa época em que fazia um friozinho, sentir aquele calor da fogueira. E tem um tio que também é benzedor, que é filho do meu bisavô, Lauzinho, tocador de sanfona. Então, uma sanfona verde, né, que ele tinha, tem até hoje, por sinal, e tocava nos bailes da região e no salão que meu pai mantinha, em frente à igreja. Depois dos festejos, o pessoal ia para a parte profana, então, tocando a sanfona, aquecendo os corações e as pessoas todas se confraternizando. São lembranças que ainda estão muito vivas, né? Independentemente de todo esse subtexto que eu citei aqui. São João é calor, né? É vida. Bom, vou pegar a vez agora, então. Eu cresci na Bahia e São João também sempre foi muito forte lá. Era um momento do ano esperado, eu gostava de me fantasiar, tinha fogueira em tudo quanto era lugar, tinha aquelas barracas de fogos de artifício, então era um momento do ano que ia lá comprar os fogos de artifício de todos os tipos para passar aquele período de São João e soltar fogos e estar na rua com as pessoas. Era uma festa muito de rua, assim, né? De confraternização. Todo lugar que você passava tinha música tocando. Enfim, sempre foi muito, muito forte. A música, os forró, o São João, enfim, um negócio muito intrínseco, né? Me distanciei, aí vem a parte da França, né? Fui morar na França durante minha adolescência quase toda. Então, por isso que você mencionou que eu tenho uma banda de música francesa também, e aí misturo as referências musicais brasileiras, que eu sempre tive, com algumas referências musicais que foram consolidadas com esse período na França, e aí me arrisquei a fazer uma versão de Xodó, por exemplo, de Gil e Dominguinhos, em francês, e a gente toca, então não sai de mim o forró. E dentro disso... esse vínculo mesmo com o forró, e depois vindo morar em São Paulo, não deixei de frequentar lugares em que tinha forró sendo produzido e alimentado e tocado e dançado. É algo que ficou muito faz parte de mim, e aí por isso deu vontade de fazer alguma coisa com o forró. E aí depois, enfim, vou te deixar retomar aí, mas depois eu conto como é que a gente fez isso acontecer, né, Marco Aurélio? De Salvador, Lucélia. Lucélia perguntou de que cidade da Bahia. Aliás, um beijo. Lucélia é a parceira de Marco Aurélio e ela faz xilogravura. Ela é incrível também. É uma figura que vale a pena depois a gente trazer para a conversa. Ah, sim, sem dúvida. Não sei se é possível, mas se por mim, assim, ela estiver disponível, claro, pode se juntar à conversa aí. Vocês dirão, mas é interessante, né? Porque São João não é uma coisa só, né? É um universo, não sei se ideológico ou místico, mas que envolve muitas manifestações culturais, assim, diferentes estéticas. Em diferentes partes do Brasil ele se manifesta de formas diferentes, né? Assim, sei lá, o São João em Campina Grande não é o mesmo São João das quermesses que eu ia, assim, no interior de São Paulo, assim, coisa bastante mais humilde, muita música, muito quentão, né? Vinho quente, ali, aquela coisa típica, né? Mas é uma festa brasileira, né? É curioso isso, assim. Não sei, o carnaval é uma festa brasileira, assim, que tem uma origem
exógena, né? Mas que o Brasil abraçou e transformou numa coisa muito própria. O São João, e aí, para dizer, o carnaval você normalmente associa, né, algumas manifestações muito específicas em diferentes partes do Brasil, mas de alguma forma compartimentalizado, né, assim, bastante localizado. O Carnaval de São Paulo, aí tem os carnaval de bloquinhos, Carnaval do Rio, não sei, Carnaval pernambucano. O São João, ele é universal, né? Ele é universal. Eu não sei em termos de projeção no imaginário, como que ele para traçar um paralelo com o Carnaval ou outras festas populares mais regionalizadas, mas o São João está em todo lugar do Brasil. Eu não sei, assim, e aí para dizer assim, o forró é São João. São João eu ligo ao forró também, mas eu ligo ao cordel, né, à xilografia, diferentes manifestações artísticas, né, estão ali presentes no São João. Então eu acho que eu queria, enfim, talvez abordar um pouco essa dimensão artística do São João, e aí perguntando primeiro para a Júlia, como que é a relação dela, enfim, a sua relação com o forró. Eu sei que o forró, ele tá no São João, mas ele extrapola o São João também. Ainda mais se você, enfim, é musicista, é música, toca e ama a música, ama o forró e outras variações e outros ritmos brasileiros, isso passa a ser algo que permeia toda a sua existência, né? O ano inteiro você trabalha com isso, toca em forrós, você dizia ali no backstage que já foi, inclusive, DJ de forró. Quer dizer, o forró extrapola o São João. Mas como que se deu a sua relação com o forró? Onde que ele nasceu? Foi na infância? Foi depois da experiência francesa que despertou enfim, um pouco da brasilidade? Eu quero me envolver mesmo com isso. Enfim, como que isso nasceu na sua vida, assim, de forma mais consistente? E aí o mesmo, enfim, vou fazer uma pergunta paralela ou análoga, talvez, ao Marco Aurélio, mas aí na vertente literária, né? Num sentido contrário. Você hoje está radicado em São Paulo e já faz bastante tempo. Então a pergunta que me vem assim, inicialmente é se você sente saudade do sertão, e como é fazer uma arte bastante regional, estando aí num contexto cosmopolita, ligado aos fluxos globais de informação e no coração aí da megalópole de São Paulo. Então, enfim, eu acho que dá para fazer um paralelismo, mas eu queria respostas de cada um de vocês, assim, mais de âmbito pessoal, assim, em relação com a sua arte. Pode ser? E aí vamos começar com a Júlia. Bom, eu venho de família de artista também, meu pai é músico e eu cresci um pouco assim, tanto nas festas e na rotina tinha muita música e o forró sempre esteve lá, né, Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, tinha muito disso quando eu era pequena, eu cresci com isso, era natural, né, tava ali. Depois, um pouco antes de eu ir morar na França, eu não lembro em que ano, mas eu lembro que meu pai gravou um disco, uma época, com a Anastácia, que é ex-parceira de Dominguinhos, enfim, uma figura icônica do forró também, então estava ali também. E eu tinha vontade de cantar, tinha uma timidez de cantar, e assim, minha preferência é pelo forró, né, pelos diversos tipos de forró cantados, enfim, é unanimidade, não tem para ninguém. O samba compete um pouco, porque também cresci no meio com muito samba, mas o forró ainda é minha preferência. E aí fui buscar nisso, assim, pessoas que tocassem, e fui me aproximando de pessoas que tocavam forró, e estava ali, e comecei a dar vazão para isso, de certa forma. E falei, não, isso daí eu gosto mesmo, isso faz parte de mim, isso tá dentro de mim, é algo que me deixa feliz, me deixa completa, eu gosto de cantar. E não canto só quando a gente está fazendo alguma apresentação, algum show, né? Canto nos bastidores, na vida pessoal. Meu parceiro
toca sanfona, a gente está sempre junto, então a gente para um pouquinho ali, vem forró, invariavelmente. E é um alimento para a alma mesmo. Podendo fazer um fogo também, a gente faz um foguinho e toca em volta do fogo. Então foi uma relação assim, esteve ali e acho que eu reivindiquei isso de alguma forma. E hoje faz super parte, assim, algo que eu não abro mão mesmo. Legal, legal. Marco? Eu ratifico tudo que a Júlia disse, e é interessante, Júlia, porque a gente fala forró é um termo tão genérico, né, tão amplo, que abraça tantos gêneros. Quando menino, e também depois de adulto, a gente ouvindo os mais velhos, falando de Luiz Gonzaga, Dona Maria, né, que é bisavó e ao mesmo tempo mãe da Lucélia, porque foi quem a criou desde menina. Quando falava do Luiz Gonzaga, ela dizia assim: Luiz Gonzaga foi o maior sambista que já existiu. E aí a gente ouve também a expressão samba dilatada no tocante a essa mescla, né, tão rica que, de alguma forma, Luiz Gonzaga, não sendo o único, né, mas foi o maior divulgador. E desde cedo a gente ouvia pela boca do povo as canções de Luiz Gonzaga, mesmo aquelas que a gente não ouvia em disco, porque não é tão fácil assim. Tinha uma radiola, o pessoal tinha alguns discos, a gente conhecia o essencial de Luiz Gonzaga, mas não ouvia tudo. Mas ouvia o pessoal cantando, até porque muitos desses temas que o Humberto Teixeira, que o Zé Dantas vão ajudar o Gonzaga a compor como letristas geniais, também são temas que correm na boca do povo, né? Correm nas asas da tradição. Minha avó Luzia, por exemplo, sabia uma versão de Asa Branca, ou pelo menos alguns versos, que não são os versos que estão na música. É que, lamentavelmente, quando ela fez a passagem, eu tinha 8 anos, então eu recordo muito pouco. Apenas a melodia que estava muito perto. Mas, Gustavo, eu estou desde 2005 em São Paulo, né, radicado em São Paulo. Estive aqui na década de 90 por 2 anos e meio, mais ou menos. Retornei à Bahia, depois de um tempo, né, fui fazer o curso de letras, a minha formação. E, em terminando, eu retornei a São Paulo no momento em que eu havia feito 2 coisas: retomado assim com muita força, com muito ímpeto, minha ligação com o mundo do cordel, que é uma ligação que vem desde a infância, afetiva mesmo, e ao mesmo tempo também um trabalho que eu havia feito com a ajuda da Lucélia, de recolha e catalogação, mas inicialmente de recolha de contos tradicionais a partir do sertão da Bahia, depois ampliado este trabalho com minhas viagens. Mas não tinha ainda expectativa ou perspectiva de publicar tudo isso. Mas, estando na Bahia ainda, desde menino, o que me chamava a atenção, você citou até a questão do cordel muito atrelada ao regionalismo, mas eu vou no sentido oposto. Eu acho que o cordel é a mais universal de todas as formas poéticas feitas no nosso país, porque o cordel é que abarca os mitos e os arquétipos de boa parte, digamos assim, da humanidade. Nós temos o cordel matador de dragões, nós temos o cordel pegador de boi brabo, né, aquele vaqueiro que vai no mato, só ele consegue pegar aquele boi, que vem desde a Mesopotâmia, do mito de Gilgamesh, que é aquele que captura, né, o boi celeste, o Bull of Heaven, né, mandado pela deusa Inanna para castigá-lo. E Hércules também, né, que é aquele que vai torear em Creta, né, um dos 12 trabalhos. Então, eu fui vendo no cordel assim as narrativas principalmente ligadas também a esse sagrado feminino, Princesa da Pedra Fina, que tem uma representação de uma divindade muito forte. O pavão misterioso, que é o mais conhecido dos cordéis, sendo o pavão, né,
que é usado, de certa forma, como cavalgador, mas ele voa pelo personagem principal, o evangelista. O pavão é um mito, é um símbolo solar, e é um símbolo que está presente também em uma boa parte de sistemas mitológicos. E é o símbolo do casamento. E, de fato, no cordel é o pavão que, dentro dessa perspectiva do cordel, foi relido, né, em poesia e música por Ednardo, lindamente, tanto que se tornou um clássico da canção, mas a gente tem que dizer que a base é o cordel, e a base do cordel é toda essa mitologia. Assim como a festa de São João, ela é nossa, mas, ao mesmo tempo, ela reflete todos esses mitos, né, essas crenças ligadas à fertilidade, ao poder das ervas. No caso nosso, tanto Moçambique como Brasil, como nós estamos, né, no hemisfério sul, isso também se vincula muito o fogo que espanta o demônio da infertilidade. E aí tem esse caráter realmente de fecundidade ligada à fogueira, esse fogo que ao mesmo tempo afugenta, né, esses seres maléficos, e que purifica, e que serve para a cocção dos alimentos também. O hábito de saltar a fogueira, de alguma forma, é um rito purificador. Então, você saltar a fogueira, você, de alguma forma, está se livrando, né, de todos aqueles males. E sem contar as superstições, as adivinhas de São João, ligadas principalmente ao casamento e à vida, né, ou à esperança de ter uma vida. Por exemplo, essa de que a pessoa, logo na manhã de São João, assim que amanhece, ou pouco antes do amanhecer, vai até uma fonte, vai se tentar mirar naquela fonte, e se não conseguir ver as orelhas, quer dizer que no ano que vem não vai estar vivo, que pode ser numa bacia também, e que está fixado na música Leva Eu Saudade, né, cantada por tanta gente. Na noite de São João, no terreiro, uma bacia. Depois, se a Júlia quiser cantar, vai ficar muito mais bonito, né? Só esse trechinho, que é para ver se para o ano meu amor ainda me envia, ou seja, se eu vou estar vivo no ano seguinte. Então, é uma celebração da vida plena, né? Da morte ao mesmo tempo, e também do renascimento. Porque nos sistemas míticos a morte não existe, né? A morte é passagem. Os ritos de passagem são isso, são mortes e renascimentos constantes, assim como acontecia com a vegetação no ciclo das estações. E eu acho que, intuitivamente, né, todo mundo, de alguma forma, mantinha isso vivo também. Sem contar também essa ligação de São João, do personagem São João, né, que é primo de Jesus Cristo, segundo as versões mais conhecidas, inclusive colocadas, né, postas nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de São José. Minha avó dizia uma coisa, né, que São João estava dormindo, e que São João não podia ser acordado, porque se São João acordasse no dia dele, o mundo acabava em fogo. Ele ia tão doido para festejar também, que ia colocar fogo no mundo. E aí o contrassenso são os foguetes, né? Toda essa parafernália, cada cidade pequena, né? Cada cidade, cada rincão tinha um fogueteiro também, tinha aquele que fabricava tudo isso. E aí temos as festas do fogo, que de uma forma, assim, digamos, muito mais visual e um tanto quanto perigosa, né? A gente tem no Recôncavo Baiano, né, em Cruz das Almas principalmente, mas que vem dos antigos ritos de Agni, que é o deus do fogo na Índia. De Agni, Agni é a mesma raiz da palavra ígneo, né? Fogo. E a fogueira, ela talvez seja o símbolo principal de São João por causa disso, né? Afinal, estamos no solstício, né? A ligação com o solstício é a mais importante de todas em relação a isso. E São João, ele entrou nessa festa um pouco
de uma forma um tanto quanto estranha, né? No século VII, Santo Herói, que foi um pregador, assim, digamos, muito ranzinza, ele ficava furo como as pessoas como eles festejavam. No dia de São João já estava estabelecido, né? É uma festa fixa, diferente do Corpus Christi, por exemplo, que é uma festa móvel. São João é uma festa fixa. E Santo Herói ficava bravo. Como é que vocês se dão ao desfrute de festejar esses ritos pagãos? Isso é uma vergonha, isso tem que ser banido. E não foi banido, né? Felizmente, festejamos São João até hoje. E eu tenho que dizer para o nosso santo, né? Perdeu, Eloy. E esta festa é uma indústria, não é? Uma indústria que mexe com tudo, com música, com gastronomia, com sabores típicos que a gente só encontra nesse período, e com a arte, né? Eu acho belíssima essa ligação com a xilogravura, que é uma arte. O Brasil é país belíssimo na produção de xilogravura, é bastante disseminado em várias áreas de expressão artística, o ensino da xilogravura. Acho belíssimo como você conta essa história toda do São João, do folclórico brasileiro, conectando também com a música. E essa história toda vocês construíram em torno desta banda, né, que nós aqui também queremos falar, e conectando também este dia que é importantíssimo para as nossas festas. Falando de uma experiência aqui do Centro Cultural Brasil-Moçambique, não é? Nós fazemos todos os anos esta festa junina, que reúne bastante gente. Por acaso, uma festa que reúne bastante família, assim, tem bastante comida, bastante dança, que começa ao meio da manhã, vai até ao fim, até a madrugada, e tem sido um momento realmente de encontro, de cultura, né? Na cultura do Brasil, aqui de Moçambique. A festa junina ela chega aqui em Moçambique, não tanto como Portugal, como chegou no Brasil, mas chega através do Brasil. Ele faz este triângulo, dá assim a volta, né? É interessante isso, não é? O Kivo tem um tese aqui, o passar da banda, se me permite ir passar agora, só para conectar aqui um pouco o nosso trabalho, como conecta o Marco Aurélio, a Júlia, a banda, esse espetáculo maravilhoso, e essa indústria que mexe, né, todas essas festas populares brasileiras. O Gustavo falou não só das festas juninas, das festas dos santos, mas também o carnaval, né? Olha, aqui, se tiverem, pode passar agora esta tese. Queria dizer que nós passaremos mais tarde um espetáculo na íntegra no Facebook do Centro Cultural Brasil Moçambique, a partir das 20 horas. Há tempos o meu nome é Juarez. Só tenho esse de pia. Há tempos que me ausentei do estado da Bahia, deixando minha família, meus amigos e Maria. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que faz passarinho, alivia minha dor. Essa rua
foi rio caudaloso. No final existia uma nascente. A floresta estendia-se à frente. Panorama de fato bem formoso. Mas o tempo de outrora, tão ditoso, hoje vive apenas no passado. Cadê a flor? Tava aqui, poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que estava? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Quando eu disse adeus, Rosinha, desmanchou-se meu castelo. Ficou na lembrança minha a sola de seu chinelo. Dela que é danado pra chiar. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. A sola do chinelo dela que é danado pra chiar. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. Onde está o meu amor? Onde está minha Maria? Pequenininha. Tem dó porque sofro noite e dia. A saudade no meu peito chega em até sangrar de dor. E não sabe onde ele está. É uma saudade imensa. A gente se aguenta e não quer chorar. Tem dó, pequenininha, tem dó. Pequenininha, tem dó. Eu não quero chorar. Tem dó, pequenininha, tem. Canoa que vai subindo remanso e que sem descanso, de noite e de dia, do mar Esse foi o teaser do espetáculo, né? Espetáculo maravilhoso, vai ser exibido aqui na página do Facebook do Centro Cultural Brasileiro de Moçambique, a partir das 20 horas. Como é que foi o vosso processo, a criação desse espetáculo? Vocês tiveram muita interação aí, não é? Porque fazer um espetáculo que traduz toda esta conversa aqui não é nada simples. Mas, Bom, eu vou falar brevemente bom, a minha motivação foi cantar forrós, que são esses que eu falei, que são tão dentro da gente, tão no imaginário, tá aí, tá no ar, e eu achava, eu tinha muita vontade de fazer isso se tornar alguma coisa. E aí pensei num roteiro do que seria um personagem voltando da cidade grande para o sertão. E achava que era uma história muito básica. Então eu fui até um pouco assim, cheia de dedos, falando assim, me indicaram o Marco Aurélio, que eu não conhecia, depois virei completamente fã. E aí eu falei com ele assim, olha, eu tô com uma ideia aqui de fazer um espetáculo, não sei exatamente como, mas eu queria que tivesse um enredo, que tivesse uma narrativa. E em se tratando de música popular, música do Nordeste, seria incrível que a gente pudesse fazer essa narrativa em cordel. Eu só tinha esse briefing, essa ideia inicial, e achava que tinha que ter um personagem que conduzisse a história
e que as músicas, para se tornar um espetáculo cativante, enfim, que a gente conseguisse ser levado numa viagem mesmo, tanto que chama Cordel Viajante, porque é uma viagem do Juarez, que é o personagem, de volta da cidade, de volta para o sertão. E aí levei isso para Marco Aurélio, sem conhecê-lo, assim, com toda delicadeza. Então, Marco Aurélio, será que você poderia pensar em alguma coisa, num texto, assim, né? E aí mandei para ele. Eu não sei o que aconteceu dentro dele. Eu sei que uma semana depois ele me mandou, olha, tá aqui uma parte. Veja o que você acha. Eu peguei o texto dele, eu comecei a chorar na hora que eu recebi. Porque é de uma sensibilidade, é de uma profundidade, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade na história que foi assim incrível, foi um presente mesmo que eu recebi, porque eu tinha só uma ideia, e aí ele falou, olha, a ideia existe, se tornou alguma coisa com o texto dele. Então acho que eu só tenho nesse momento só isso para dizer, acho que ele pode dizer como foi o processo criativo, mas para esse espetáculo Cordel Viajante foi realmente assim, não seria esse espetáculo se não fosse o texto dele e o jeito que ele conseguiu traduzir. Eu falava assim, olha, aquela música fala um pouco disso, tem um aspecto, tem um símbolo, que eu acho que seria legal a gente... Isso foi acho, o máximo que eu cheguei, né? De dizer, olha, ali fala do carro de boi, por exemplo, coisa assim, então vê o que você faz. Mas assim, sem querer falar para o poeta como fazer o texto, né? Não sou, estou distante disso. E aí ele, enfim, é isso. Todo mundo que conhece, ele é super referência. Eu fui descobrindo isso depois, né? Que ele era a referência do cordel, e eu, assim, nem sabia que eu estava lidando com autoridade, mas que me deu um presente, assim. Eu falo que esse projeto Cordel Viajante, embora ele tenha partido de uma ideia super simples, foi um sonho, assim, que eu sonhei, e a gente fez esse sonho acontecer, né, de verdade, assim. Então, é sonho acordado. Ei, Júlia, que bonito. Quando a Júlia me contactou, né, assim, a gente teve como ponte, né, o Ferreira, que é uma pessoa que é um batalhador, que tem lutado muito pela arte popular, da capoeira, das cantigas, dos risados. É uma pessoa que realmente é apaixonada e tem levado isso, né, a alguns espaços de São Paulo. Quando foi possível estar de corpo, sempre esteve, né? Hoje a gente está de alma, né? Como o nosso encontro se dá aqui hoje. E eu senti assim uma coisa muito forte, porque eu conhecia as músicas, mas e as músicas elas iam vibrar em mim numa dimensão muito mais forte. E aí eu comecei a pegar as referências que a gente tinha também nos mestres, né, que de alguma forma apontam, né, sem apontar o caminho que a gente segue. João Cabral de Melo Neto mesmo, com Morte e Vida Severina. Então o início é justamente muito similar ao início desse poema, que é um alto de Natal, não é nem de São João, é a festa oposta e complementar ao São João. Eu começo, o meu nome é Juarez, né, não tem o outro de Pia. E aí qualquer um vai identificar imediatamente. Há tempos que me ausentei. Aí eu assumo um pouquinho também esse personagem, né, do estado da Bahia, deixando a minha família, meus amigos e Maria, né, que é essa personagem quase a ânima, pegando aqui o conceito junguiano, deste migrante, né, deste viajante. E aí as canções, de alguma forma, vão ditando. Então, eu começo com Cecília, depois eu vou a outras modalidades. Eu tinha, por exemplo, um poema publicado numa antologia de poemas que não são do universo do cordel, que envolve até sonetos, em que eu falo da Ponta da Serra, o lugar que eu nasci. Então, coloquei também esse poema, porque tinha muita verdade nele. Eu fiz uma peleja virtual pelo Facebook, peleja aquela disputa, né, de um cantador com outro cantador de viola nordestino, de repentistas, com o Braulio Tavares, que é um mestre, né, também
da composição, gravado por Zé Ramalho, por Elba, por Lenine, Antônio Nóbrega, né, que dispensa apresentações. E havia 2 versos ali de um mote que eu inventei, né, a saudade faz morada no peito do sertanejo, que eu achei que cabia muito bem. Até porque nesse local em que eu nasci, onde eu nasci, a única casa que está de pé é a casa em que eu nasci, uma casa de adobe. E a casa da minha avó, que é uma casa que tinha muitos quartos, tinha um pilão que ficava assim do lado da despensa, numa coberta, né, mas que coberto e aberto ao mesmo tempo, né? Tinha um telhado, mas não tinha parede, o que é uma coisa muito típica das casas de roça. E o pilão ficava ali, o forno ficava do lado. E hoje não tem mais nada. Meu pai vendeu as terras, mudou-se para a Serra do Ramalho, na outra margem do Rio São Francisco, né, que é o nosso velho Chico, e o atual dono derrubou a casa e o capim cresceu onde a minha avó me contava histórias. Eu digo ali, o gado pasta, né, onde ficava, algo assim, a casa da minha avó. Então isso para mim também é muito forte, tem muita verdade. E aí tem aquelas quadrinhas que são invenções minhas, mas eu me baseei muito naquela poesia singela que os meninos e as meninas cantavam, né? As cantigas de roda mesmo, em que alguém fica no meio da roda e tem que dizer um verso, né? Um verso, na verdade, é todo poema, senão vai sair da roda, vai ser eliminado da roda. E isso, para mim, foi importante, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu vou falar de sabiá, a gente sabe que a base de sabiá também vem dessa tradição popular. O refrão, pelo menos, ele não foi inventado pelo Gonzaga, né? Ele já existia, só que faz uma pequena modificação. E isso, para mim, foi predominante. E aí, quando eu vi a Rosa declamando, né, ela assumindo um papel de um personagem masculino, assumindo a persona desse narrador viajante como fio condutor, né, de todo o espetáculo, foi impactante, foi muito bonito. Assim, a primeira vez que eu assisti foi uma emoção que não deu para conter, né? Como eu digo em alguns poemas, né? O rio acabou regando, né, o sertão do meu rosto. E a Júlia, principalmente, todo o grupo, a forma com que eles se postam, às vezes mais tendendo para o humor, como é típico da música e da poesia nordestina, às vezes tendendo para esse lado mais lírico também, que é muito forte. Então foi impactante, assim, no melhor sentido. Emocionante. Até hoje eu vejo e revejo e esse impacto continua. Eu também. Mas não terminou em uma semana, né? Pelo menos 2, vai. Ele fez a segunda parte, foi, não sei se uma semana, mas foi coisa de, sei lá, 15 dias no máximo. Acho que pegou ele mesmo, não foi, Marco Aurélio? Você falou, vou olhar aqui, eu lembro que veio muito rápido. Eu falei, não é possível que alguém consiga chegar nisso em tão pouco tempo. Foi essa sensação. E agora ele falando também, né, que tem a ver com a trajetória, com a vivência, com trazer ali elementos que são das raízes. É isso, acho que tem muita verdade no espetáculo, muito amor por isso também, né? Então, ele falou da Rosa, que é o personagem, que a Rosa é o Juarez, a Rosa Piscioneri é a atriz que fez um trabalho incrível também, porque vocês vão ver, quem estiver assistindo e assistir depois do espetáculo, que ela incorporou assim de uma maneira tão bonita e tão própria, né, o personagem. Então é um personagem que você enxerga o Juarez ali, mas tem uma leveza, tem uma sutileza também. O espetáculo é todo cheio de emoções diversas. Então tem o sofrimento do personagem, mas tem quando ele está maravilhado com alguma coisa, ou quando ele está passando por algum símbolo ali do sertão que é bonito e que toca todo mundo. Por isso que a gente assiste o espetáculo, a gente fica super tocado mesmo, tanto pela música quanto
pela poesia e por esses sentimentos todos que provocam, né? Tem muita sensibilidade, né? Enfim, o cordel acho que desperta isso. Para usar uma figura batida, assim, numa montanha russa, mas tem uma amplitude, né, em termos de sensações, assim, que é incrível. Você não encontra em muitas artes tamanha amplitude, assim. Você vai bastante dramático, né? Mas você pode ir de uma situação muito caricata e engraçada para uma tristeza assim, presente, uma empatia, e sentir a dor da personagem. Enfim, que bonito. Eu acho que isso só desperta um pouco mais a curiosidade de quem ainda não viu o espetáculo. O Jorge dizia, eu acho que o Jorge caiu por um acaso. Foi só falar no nome dele. Volta, Jorge. Tem que falar de novo. Vamos ver se ele entra aí. Entra aí. Tá lá. Voltou. Mas, enfim, ele dizia que o espetáculo ele vai entrar, vai ser disponibilizado, né, gratuitamente na plataforma, ali no YouTube do CCBM. Então, qualquer pessoa pode acessar. E a partir das 20 horas aqui aqui em Moçambique, que são 15 horas no Brasil. E deve ficar disponível por 24 horas a princípio. Talvez mais, mas enfim, 24 horas certamente. Então, acho que queria só reforçar esse pedido para que enfim, quem tiver interesse nessa arte incrivelmente emocionante e bonita e bela, né? E que tem tudo a ver com o nosso contexto aqui de São João, para ficar antenado ali a partir das 20 horas que o link vai ser disponibilizado. Marco Aurélio falou do pavão. Tem pavão no Cordel Viajante ou não? Não. Não tem, né? É uma coisa que sempre foi interessante a sua colocação sobre o pavão, porque eu sempre me perguntei de onde raios, né, surgiu o pavão nessa mitologia, nesse imaginário popular, enfim, do sertão. O pavão, e aí só fazer uma curiosidade, você mencionou enfim, um pouco a mitologia clássica, né, a ideia desses pássaros purificadores, símbolo de fertilidade, e eu morei no Irã por um período, e o Irã tem o São João deles lá, que é a quarta-feira anterior ao Ano Novo, em que todo mundo tem que... E aí é uma tradição zoroastra, né, a purificação pelo fogo. Todo mundo tem que ir lá e pular uma fogueira também, porque a ideia é essa, que você entra impuro, o fogo te purifica e você sai pronto para iniciar um ano novo ali, prosperidade, enfim, com mais pureza. E o pássaro mitológico iraniano clássico, assim, da época zoroastra, assim, dos impérios persas, era um pavão, por um acaso. Ou um pássaro com muitas referências ali tomadas do pavão. E aí é curioso, assim, a hora que você falou isso me acendeu uma coisa, puxa vida, né? De fato, o cordel parece ser a síntese, né, de toda essa história mitológica da humanidade, né? A imagem, Gustavo, a imagem, inclusive, do pavão, que é um homem que... O pavão, na verdade, é um maquinismo que voa, né? Uma espécie de antecessor do avião nesse cordel. Mas a gente sabe que há uma raiz mitológica, e quando você pega também aquela imagem que é muito comum do zoroastrismo, que é uma águia com as asas abertas e um homem, né? Um deus, representando justamente... esse mito solar, né, que é consolidado nessa região de abrangência, né, indo-europeia, e está associado ao fogo, porque Fênix também, que está mais identificada à águia, mas também ao pavão, também é essa ave, né, ligada ao ciclo da morte, do renascimento, da ressurreição, um símbolo tão forte que o cristianismo se adonou dele também, por época de sua expansão.
O cristianismo, o islamismo também. O islamismo tem ali a Também. figura, assim, em algumas mesquitas, às vezes na cúpula, assim, tem uma figura, assim, que às vezes é disfarçado, né? Pelo menos o islamismo xiita, né? Ali que povoou as margens da expansão do Império de Maomé, mas Uhum. às vezes eles escondem figuras, representações terrestres, né? Humanas ou de animais, mas você consegue achar nuances de pavões ocultos em mesquitas islâmicas. É interessante, é curioso, é bonito, né, de fazer esse tipo de pesquisa. Uma pergunta, acho que a gente tem tempo, e aí, desculpe, Júlia, eu vou voltar ao Marco Aurélio para entender qual que é o seu processo, enfim, hoje, como que se dá as suas pesquisas, você tem alguma coisa, enfim, temas quentes no momento que você está mergulhado, está trabalhando em algum livro, algum folheto, como que está a sua agenda de trabalho atualmente? No momento, eu ministro 2 cursos. Um pelo Instituto Brincante, foi um convite da Rosane, né, e do Antônio Nóbrega, que é voltado a esse universo do cordel, em que eu falo do cordel na sua caminhada histórica, mas também a relação do cordel com esses mitos e arquétipos. Teve um dia, inclusive, dedicado ao pavão, que acabou sendo curto, diante de todas as possibilidades que esse cordel tão importante, né, a dimensão simbólica que ele alcança, a partir de sua expansão também por meio da música, da TV, do cinema, enfim, o pavão voa, né, voou muito alto, e a gente é que tem que tentar alcançá-lo. E tem um curso também na Casa Tombada voltado à mitologia, a mitologia acompanhada, em que a gente estabelece esses liames, por exemplo, entre Gilgamesh, Perseu, Percival, Merlin, Viviane, são temas pelos quais eu me apaixonei desde sempre. Eu tenho, inclusive, uma versão de Tristão e Isolda para o cordel que foi lançado pela SESI SP. Mas o meu título mais recente é esse aqui, o Agadu, uma Odisseia Africana, que eu fiz com a Arlene Holanda. Arlene, uma cearense, né, que é uma pessoa também que está no campo da pesquisa há bastante tempo e tem um texto muito bom, tanto em prosa como em cordel. Estou com um trabalho a ser lançado em agosto, se tudo correr bem, chama Contos Encantados. Deve ser Contos Encantados do Brasil, né? Vai sair pela Alegria de BH. BH, Jorge, é Belo Horizonte. O Belzonte, como os mineiros, né, com essa mania de comer algumas sílabas, dizem, e da Rosana Montalverne, né, que é uma escritora, contadora de histórias também. São contos que eu recolhi da tradição popular. Alguns deles conectam o sertão à Índia do tempo do Panchatantra. Então tem contos assim, que vivem na boca do povo, mas cujo tema, né, cujo fio condutor, cujo topos, né, usar uma palavra aqui do meio acadêmico, é assombrosamente antigo. E esse estou fazendo em parceria com a Lucélia, ela está confeccionando as tiras para esse trabalho. Como editor também, eu tenho muita coisa lançada de amigos, né, de pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida. Um deles é este aqui, Itali, Fábulas de Moçambique, do Artinésio Dinesi, que é um linguista, um estudioso, né, pertence ao povo Lomoê, hoje vive em Maputo, e ele aqui fez mestrado e doutorado pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, e a Lucélia foi que fez a parte visual, né, as tiras. Então, muitas dessas histórias tendo o coelho como protagonista, o coelho que é um personagem tão vivo, né, tão presente, principalmente entre os povos banto, e que vivem também no nosso imaginário justamente porque Angola e Moçambique plantaram esse coelho aqui, que é o amigo coelho, tio conejo, né, nas regiões de fala espanhola,
e Brer Rabbit no sul dos Estados Unidos e nas Bahamas. Então, a gente tem essas conexões, e é um personagem também que é muito presente nos contos em que eu recolho, como o Amigo Coelho, que aqui não vai derrotar a hiena, não vai derrotar o leão nem o elefante, vai derrotar a onça, né? A esperteza é do mais fraco, prevalecendo, né, sobre a força bruta, no caso representado por um animal de maior porte, ou seja, um animal predador. Então, essas pontes, assim, essas ligações estão muito presentes no meu trabalho também, seja como pesquisador, seja como autor, mas como pesquisador nesse momento. Então, até agosto, certamente, a gente vai ter novidades. Que legal, que legal. Bonito, bonito saber aí as suas conexões quase universais, né? Da Índia para Moçambique, histórias que se relacionam, afinal, a gente se relaciona, querendo ou não, somos bastante... Somos um, né? Esse conto aqui, Gustavo, desculpa, vocês estão vendo aqui a Shira Darusseli, o Macaco e o Tubarão, é um conto que está no Panchatantra, só que é com uma tartaruga e um mono, né? Também um macaco. No Kalila e Dimna, o Kalila e Dimna, que foi, a partir das narrativas hindus, foi escrito na Pérsia e foi levado, né, pelo mundo árabe até a Espanha, na época do rei Afonso X, o sábio, ou seja, século XII, mais ou menos, e que entrou na Europa, de alguma forma influenciando um rapaz que nasceu há cerca de 400 anos, chamado La Fontaine. Então, essas conexões, para mim, é o que importam, porque mostram que a humanidade, a despeito de todas as brigas, de todas as cercas, né, de todas as paliçadas erguidas, são uma mesma família. Tem gente que ergue paredes, né? A gente constrói pontes. E quando não é possível, faz como o personagem principal do Pavão. A gente faz asas também e foge, né, desse cercado. Legal, muito bom, muito bom. A gente pode desenvolver, acho que em outras conversas, essa vertente literária e, enfim, abordar seus projetos também. É uma questão só de combinar aqui com o Centro Cultural, com o Jorge, mas, enfim, é muito interessante como a literatura atravessa não só o tempo, mas também o espaço, né? Vai lá essas conexões Oriente e Ocidente, como a filosofia também saiu lá do Oriente para chegar na Europa, enfim. Acho que a gente pode manter essa conversa legal mais adiante, mas aí eu queria perguntar também para a Júlia algo nesse sentido, assim, como que... Sei que a pandemia, enfim, ela veio para impactar enormemente a vida de todo mundo, mas especialmente a classe artística, né? Enfim, que é uma classe que tem, historicamente, uma situação bastante mais precária, assim, em termos de segurança, de apoio do Estado, enfim, de um colchão para poder existir. Mas, enfim, esperamos aí que a pandemia seja superada em algum momento e que as coisas voltem ao normal. Como tem sido para você esse momento de pandemia? Você tem conseguido se virar bem, apesar das circunstâncias? Tem conseguido trabalhar? Tem migrado para plataformas digitais? Enfim, um pouco como a gente verifica uma tendência nesse contexto? Enfim, como que você tem lidado com isso recentemente? E se você tem projetos também atualmente em curso? Como que está a sua agenda no momento? Bom, o impacto foi bem forte, né, para toda a categoria. Acho que, como eu, alguns outros amigos músicos desenvolvem outros tipos de ofícios, assim, né, em paralelo. Tinha gente que tocava todo dia e que, de repente, teve que se ressignificar, ou começou a fazer produção em estúdio, ou algum, né, freelancer para redigir um texto de alguma coisa, enfim, buscando coisas. Eu tenho, em paralelo, uma atuação com sustentabilidade, com responsabilidade social, então
de vez em quando consigo ir toreando um pouco. Na música, a gente não fez muito essa migração para o virtual, assim, porque, né, primeiro pela questão de segurança, de tirar as pessoas de casa também, sem né, poder desonerar as pessoas por isso, produzir conteúdo sem um retorno é complicado. Mas, em paralelo, esse projeto, inclusive, foi fruto de um edital. Então, tem alguns editais acontecendo, e aí a gente está bem antenado nessa categoria de artistas, a gente está super antenado nesses financiamentos públicos que estão se tornando disponíveis, tem bastante coisa acontecendo. Então, acho que é uma ferramenta para lidar com esse momento, então, olhar, mapear as oportunidades nesse momento, seja para produzir espetáculos dessa forma que a gente fez, virtualmente, a gente fez a gravação em um dia, mas foi bem assim, foi no início desse ano, e a produção aconteceu muito rapidamente, com todos os protocolos de segurança, mas teve essa limitação. Então, nesse momento não dá, assim, a gente fica muito sentido, inclusive, de não poder, a gente quer ir para o palco, quer estar ali com as pessoas e sentir, as pessoas que assistiam o espetáculo virtualmente falavam, tem que acontecer ao vivo, a gente quer estar nisso ao vivo, né? Porque se virtualmente a gente já se emociona, pessoalmente é outra coisa. Então, a gente está buscando alguns caminhos, pensando, né, na vacinação concluída e poder circular o espetáculo. Então, esse projeto já está submetido em alguns editais para a gente tentar circular o espetáculo, o que vai ser incrível. Mas é isso, assim, a gente foi freado mesmo e não tem muito o que fazer nesse momento, mas acho que estamos caminhando para em breve poder estar junto, né, do público e nos ocupar os equipamentos culturais, os espaços culturais com a música de novo. A perspectiva é otimista. Não sabemos o tempo que vai levar, mas seguimos empenhados. Esperando aí para poder aglomerar, né? Sim. Fazendo a nossa parte, mas imagino que para você, música, né, o musicista, enfim, essa ausência seja muito maior, né? Assim, tem muito contato com o público, com o palco, enfim, esse calor humano, para você certamente é mais difícil do que para mim ou para o Marco, imagino. Mas até assim, a gente fazendo na produção, né, no dia da gravação, por exemplo, você acabou aquilo, foi uma concretização de um negócio bonito. Você quer abraçar as pessoas, você quer dar aquele abraço apertado em todo mundo que estava ali, que fez, e não pode. Então, levar o espetáculo para os palcos, né? Levar para os palcos. Eu digo, levar o espetáculo para os palcos, né? Fazer uma turnê, rodar cidades. Desde de dar a música, de produzir a música ali, até essa coisa que tá no ambiente do tocar, da música, da banda, do grupo, de estar junto e tal. Isso é uma privação muito grande, né? Tem outros ofícios que não tem essa fusão assim, tão forte em várias instâncias, em vários sentidos, né? Mas tudo bem, a gente vai levando. Tá tudo certo. Vai levando como dá, e quem sabe se, enfim, passado esse momento crítico, a gente não consegue trazer o cordel aqui para Moçambique, ou para, enfim, algum circuito internacional. É algo factível, a gente precisa um pouco de coordenação e enfim, superar esse momento de dificuldade atual, né? Mas enfim, é uma ideia, a gente pode conversar e trabalhar com essa perspectiva. A gente está à disposição, né, Marco Aurélio? A gente não vai se Marco Aurélio for. Cordel viajante, né? Tem que viajar. Viajante, tem que viajar. Não é o cordel em casa, é o cordel viajante, poxa. Mas olha, muito bom. Eu acho que, não sei se o Jorge quer complementar de alguma forma, se tem alguma pergunta. Também não sei como a gente está em termos de horário, mas eu quero adiantar que eu achei que foi muito bom. Agradeço imensamente a presença de vocês. Queremos mais, eu quero, enfim, de repente a gente, mais para frente, organiza uma outra rodada de conversa, uma nova apresentação do cordel, enfim, vocês dirão. Mas foi muito bom, muito prazer em conhecê-los.
E aí eu acho que eu posso dizer em nome do embaixador Carlos Alfonso e também do Jorge, do CCBM, para a arte que vocês produzem e querem divulgar. Então, contem com a gente para o que for possível. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer também ao Centro Cultural, a Jorge, a Gustavo, a Embaixada e a Marco Aurélio de estar aqui junto, contando sobre esse projeto, contando sobre tantas outras coisas. Muito obrigada pelo convite e a gente está à disposição por aqui também. Jorge, Gustavo, Júlia, muito bom saber, Gustavo, dessa sua passagem, né, pela Pérsia. Em 2018, eu e a Lucélia tivemos muito pertinho, né, ali na boca do Golfo Pérsico, em Sharjah, participando de um encontro internacional de contadores de história. E o que é mais encantador é que a gente buscava o Nordeste naquele lugar, né? Quando a gente passou em frente à mesquita, que ouviu a voz do Muezzin, a gente é como se estivesse ouvindo um aboio nordestino. Então, fomos ao Museu da Civilização Islâmica e até fotografei algumas peças de cor, inclusive vindas do antigo Império Persa, muito semelhantes, né, os motivos decorativos aos do Nordeste. Eu fico absolutamente encantado. Eu acho que nessa dimensão o mundo verdadeiramente se encontra, né? Então, me irmano com vocês também e muito feliz de estar aqui, né? Como a gente diz, né, Júlia, no nosso cordel viajante, vida é sonho, sonho é vida, né? Então, viva a diversão. E ao público, lógico, que esteve aqui com a gente, muitos amigos, artistas também. Obrigado a todos. Viva a diversão e viva São João! Viva São João! Viva! Muito obrigado a todos, todos que nos acompanharam aqui. Obrigado a todos. Acho que a gente pode terminar com um teaser novamente. Vamos ver se funciona um pouquinho melhor, dependendo da conexão aqui da internet no CCBM. Tá bom? Obrigado e até a próxima, então. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. O meu nome é Juarez. Só tenho esse de pia. Há tempos que me ausentei do estado da Bahia, deixando minha família, meus amigos e Maria. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que falas passarinho, alivia minha dor. Essa rua foi Rio Caudaloso. No final existia uma nascente, a floresta estendia-se à frente. Panorama de fato bem formoso. Mas o tempo de outrora tão ditoso, hoje vive apenas no passado. Cadê a flor? Tava aqui, poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que está, poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Quando eu disse adeus, Rosinha, desmanchou-se meu castelo. Ficou na lembrança minha a sola de seu chinelo. Ela que é danada da chiar, é o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. A sola do chinelo dela que é danada da chiar, é o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. É o chinelo dela. É o chinelo. Onde está o meu amor? Onde está minha Maria? Pequenininha, tem dó porque sofro noite e dia. A saudade no meu peito chega em até sangrar de dor. A gente tem amor e não sabe onde ele está. É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar.
que vai subindo remanso e que sem descanso, de noite e de dia, do mar traz sustento para a mesa vazia. Cisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Mandacaru que fulora, lembra a seca indo-se embora, lembra o tempo de melhora que eu canto neste baião pra celebrar meu torrão. Se despedindo da mágoa, recebendo um beijo d'água que agora molha o sertão. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Eita forró animado, na latada no terreiro, forró que segue no escuro mesmo sem o candeeiro, pois no samba sertanejo a lua dá o roteiro. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumir.